Na palavra do presidente da República, o que significa o amor e qual que é o sentimento que o amor gera? Puta que eu pariu! Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda, fudido, cacete, puta, fuder! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Valoto. Hoje o podcast vai ser sobre amor. E se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Fala, gurizada, aqui é o Diego. E amor é um fenômeno complexo e multidimensional. E seu entendimento depende apenas de experiências vividas pelas pessoas. Fala, rapaziada, meu nome é JP. E como diria Kant, amamos apenas uma ideia. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Pedrão. E se você não acredita no amor, é porque você é mal amado. Fala, galera, aqui quem fala é o Vovô. E vou deixar na palavra do presidente da República o que significa o amor e qual que é o sentimento que o amor gera. Puta que eu pariu! Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda, fudido, cacete, puta, fuder, filha de mãe, agora pra puta que eu pariu, pô. Bom, pra falar de amor, toda vez que alguém fala de amor, se fala de Platão, né? E muitas pessoas utilizam aquela clássica menção, né? O amor platônico. Mas o que é o amor platônico, né? O que vocês entenderiam agora por amor platônico? Eu não vou perguntar, porque talvez a gente tenha respostas diferentes, mas a concepção que se tem em geral, concepção até que eu analisei aqui do professor Clóvis de Barros Filho, que é livre docente da USP, amor vem da palavra eros, do grego, né? Eros, que né, no nosso dicionário gera palavras como erotismo, erótico, enfim. Mas ele define amor, Platão define amor como desejo. Então amor para Platão é desejo. Mas é importante a gente analisar a partir de agora um outro ponto. Ama quem deseja e o que deseja. Então amar, você ama alguém, você ama o que você deseja. Vou dar um exemplo rápido. Você ama um celular que você não tem. Quando você o tem, você deixa de desejar. Então você deixa de amar. Nessa concepção de Platão, você ama uma pessoa que você não tem. Quando você a tem ao seu lado, você deixa de desejar e logo deixaria de amar a pessoa. Então, amor não seria nada mais do que desejo, né? Então é interessante a gente fazer essa análise e entender aqui, só para iniciar, Platão aí um dos maiores, se não o maior pensador de todo o Ocidente, amor é o que faz falta, é o que não tem. É o que você não possui, porque você deseja. E quando você começa a ter, o desejo acaba, e ali o amor acaba também. Então vamos lá, o que vocês compreendem dessa ideia de amor? Amor é desejo? Cara, o que eu queria colocar é que o interessante é ver que, assim, independente de fazer sentido para uns ou para outros, o que Platão nos disse, ele é a base do pensamento do amor ocidental, né? Que sem o pensamento dele, sem a escrita dele, mal a gente saberia sobre amor hoje em dia. Então, independente do que você acha, como eu falei no começo do podcast, para mim, o que eu mais me identifiquei, em todo o estudo que eu fiz, estudei bastante psicanálise, estudei bastante a psicologia social, o que eu mais identifiquei é isso. Cara, o amor parte de uma compreensão dependendo do que você viveu. É aquela visão empírica, de que, cara, eu não vivi a mesma coisa que vocês viveram, então eu tenho uma visão diferente do amor. Mas é interessante o que o Platão nos disse, porque, cara, ele serve de base para todos os estudos de amor que existem aqui no Ocidente, principalmente. Então, pô, acho demais. Cara, vou dizer que eu concordo. Vou dizer que eu concordo parcialmente com o que o Platão diz, né? Porque o Platão, ele traz a ideia do eros, né? Na concepção grega, não é só o eros que define o amor. Tem várias outras palavras. Tem patos, ágape, filia, estergo. Você tem vários outros termos que definem a ideia de amor que a gente tem no Ocidente hoje em dia. Mas uma frase muito boa que eu achei, não é de nenhum filósofo, né? O cara parecia mais um coach do que qualquer outra coisa. Mas ele dizia que o apego ao desejo nos torna insatisfeitos. E eu fiquei refletindo sobre essa frase, né? Pensando na concepção do Platão de que amor é desejo. Eu fiquei pensando, a que ponto que a gente deseja a coisa e a gente descarta, né? Uhum. Eu só quero completar uma coisa antes do Diego e o JP aí também começar a entrar no papo com a gente. É interessante fazer essa análise, porque o amor ele sempre vai existir. Porque essa ideia de Platão, de que amor é desejo, nesse entendimento eros do amor, vou dar outro exemplo. Eu desejo muito
me tornar, sei lá, presidente de uma grande empresa, desejo muito um cargo. Quando eu o tenho, não existe mais amor naquela concepção, porque o desejo por aquilo acabou. Eu já estou naquele cargo, eu não desejo mais aquele cargo, eu desejo outra coisa. E aí haveria mais uma compreensão do que seria amor, mais uma vontade, mais um desejo. Na concepção de Platão, mais um amor. Então, eu acho que tem. Eu acho que a gente tem que analisar o pensador como uma faceta da época que ele vivia. E a principal coisa para eles era que ele tratava, pelo menos, era o desejo. Isso, querendo ou não, faz muito sentido. Você tem o desejo de alguma coisa, pode ser um bem material, pode ser, como o Cássio falou, um cargo numa empresa. Mas quantos exemplos a gente vê por aí de galera que trabalhou a vida inteira para chegar no topo de uma empresa, por exemplo, na hora que chegou lá, a vista não era tão bonita, né? Pô, se amargurou naquilo. A gente já puxando... Por isso que eu acho que é uma faceta. Eu acho que faz sentido esse negócio de desejar e ter um amor sobre desejo, mas também eu acho que tem aquele amor, por exemplo, dos familiares. Que você não tem um desejo sobre os familiares. Mas já puxando o peixe do Pedrão, é que para Aristóteles falaria que é o filia, né? Que é o amor sobre o que você já possui. Que eu, na minha visão, pelo menos, acho muito mais importante ter o amor sobre aquilo que você já tem do que aquilo que você deseja ter, como era o Eros de Platão. Cara, mas esse negócio de amor à família, por exemplo, eu tenho na minha cabeça que, assim, será que a gente não ama a ideia de uma família? Da família, desculpa. A gente não ama a ideia, porque, cara, família é algo que, assim, propaganda de margarina, vamos puxar pro atual. O que é aquela família que, tipo, é uma ideia utópica de todo mundo sorrindo, tomando um café da manhã com suco de laranja e pão e uma mesa farta e todo mundo feliz e margarina alegre. No pão, que vai te matar daqui a 2 anos. Será que a gente não ama a ideia de uma família dessa? Essa ideia de um sentimento utópico que a gente teria tendo essa família completa e feliz e tal? Não sei, Mas eu tenho essa pira. Essa concepção de amor, por exemplo, de família, você amaria algo, como você disse, por exemplo, vamos dar o exemplo da Coca-Cola, que durante anos repercutiu a ideia de família. Por exemplo, no Natal, o que é a propaganda da Coca-Cola no Natal? É uma família sentada em volta de uma mesa, uma família costuma ser de branco, sentada em volta da mesa, com o Papai Noel deixando os presentes na lareira e tendo Coca-Cola e um peru na mesa. Essa concepção do que seria uma família ideal também seria um desejo, essa é a interpretação que eu faço. Ela também seria um desejo eu ter essa família. É claro que é estranho a gente falar de desejo na família, e aí eu acho que eu atribuiria uma diferença em relação a esse amor eros, né, nessa concepção também da não sexualidade. Por exemplo, quando o amor que você sente pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela sobrinha, pelo sobrinho, enfim, pelo filho, quem tem, o que seria esse amor? Não é um amor de desejo, porque você já tem. Então, é o amor que você tem por ele, é que você deseja que ele cresça bem, que você deseja que ele seja um bom profissional, que você deseja que ele tenha uma vida longa. Eu acredito que essa concepção de amor-desejo ainda continuaria vigorando, mesmo que você fizesse outras análises. Eu sigo naquela linha de pensamento que esses tipos de amor e o que cada pessoa sente depende muito do ambiente em que viveu, de como cresceu, do que experimentou, do que não experimentou. Em 1900 teve uma teoria que foi começado um estudo que é sobre tipos de amor. E nessa teoria ele coloca lá ludos. Quem sente o amor ludos caracteriza, tipo, por uma pessoa que só quer diversão, falta de comprometimento. Entende? Tem vários tipos de amor. E mulheres sentiram tipos de amores diferentes de homens, pela socialização delas referente aos homens, entende? Então, para mim, continuo nessa base de que, cara, o amor, independente do que a gente for falar, depende do que você viveu, depende do que você pensa, depende do que você estudou, do que você não estudou, entende? Então eu continuo nessa, concordo com tudo que vocês estão falando, mas essa discussão vai longe porque, cada um pensa de uma forma e não dá pra julgar isso, entende? Mas os gregos, na verdade, eles, que nem você estava falando antes, né?
existe o amor que a gente conhece hoje em dia, que é o amor incondicional a familiares, a amigos, a gente não consegue explicar esse tipo de amor, certo? Os gregos, eles definiam esse amor como ergo. Era a palavra que eles usavam para definir isso. Que é o quê? Que é o amor de pai para filho, por exemplo. É o amor, por exemplo, que um rei tinha com seus súditos, na época que existiam reis ainda, né? Quer dizer, hoje ainda existe, mas na época que era popular ser rei, é um amor incondicional e não é explicado. Ninguém consegue explicar esse tipo de coisa, porque ninguém muitas vezes consegue expressar o que é esse amor. Sabe? É o amor do dia a dia que você não consegue falar, pô, eu amo minha mãe por causa disso, daquilo. Você simplesmente ama. É que nem o Cássio falou o exemplo da sobrinha, se você quiser falar. Nesse sentido aí que o Bogão acabou de falar, voltando ao estudo que eu tinha lido, eles caracterizam-se, os amores se caracterizam em termos base. E daí eles pegam e subdividem esses termos, entende? Então aqui, esse amor fraternal, por essa pesquisa, é dito como eros mais storge, que são 2 tipos de amor base, formando um amor subbase, que seria o ágape, que é o amor fraternal, caracterizado pela gentileza e pelo altruísmo. E você não consegue explicar de onde isso vem, você só sente vontade, você só sente aquele sentimento. É inexplicável. Mas eu acredito que ainda mesmo dessa concepção, e falando um pouco do que o Bogão falou aí da minha sobrinha, eu posso amar ela, mas ela já tem a concepção do que é o amor, porque se o amor é incondicional, se o amor ele advém anterior à existência da vida, a pessoa pode amar, mas a criança, por exemplo, não tem essa noção de amor. Por isso que eu acho interessante essa ideia de quem fala assim, meu amor é incondicional. Eu acredito que essa ideia de amor incondicional é uma simples definição de fuga, de não conseguir definir algo. É claro que a gente aqui nessa discussão, a gente falou muito sobre isso, eu conversei com bastante gente sobre isso também, todo mundo aqui eu acredito tenha conversado muito com as pessoas sobre esse podcast que a gente viria a falar hoje, mas não foi em 2.500 anos depois de Cristo, e Platão e Aristóteles antes disso, aí já são 2.500 anos não, né? Tô bem louco, né? 2020. 100 anos aí, 2020 anos. Mas aí em quase 2.500 anos, desde Platão até agora, a gente não conseguiu definir o que é isso. Não é agora que a gente vai. Mas trazendo a concepção para quem nos escuta, eu acredito muito nisso. Nessa ideia de desejo. Mesmo ele às vezes sendo um desejo velado. Essa ideia de, mas é uma questão incondicional, mas é isso e aquilo. Sempre vai haver um desejo. Desejo de estar bem, desejo de que fique bem, né? Eu tenho uma outra ideia também do que pode ser levado ao amor, mas primeiro eu quero ouvir dos colegas aí mais um pouco. Eu queria voltar ali no negócio da sua sobrinha. Você não acha que ela só não consegue se expressar? Porque uma criança, quando recém-nascida, sabe quando está no colo da mãe e do pai, já aprovado pela ciência, já sabe quando está no colo da mãe. Fizeram uma pesquisa lá no papelzinho. Ela não consegue se expressar. Não é um pouco disso? Pode ser, mas eu acho ainda uma definição muito básica, né? Porque é questão de convivência. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, se não fosse meu irmão fazendo a função de pai, por exemplo, se tivesse eu fazendo uma função de pai, onde todo dia eu estivesse com ela, talvez ela me reconhecesse como o pai. Tivesse o amor de pai. Sim, entende? Sim. Não sei. As pessoas quando crescendo formam uma figura de base, certo? Independente seja mãe, pai, tio, e a gente vem a falar mãe, pai, mãe é quem cria, pai é quem cria. A gente cria-se essa figura e jogam-se o termo pai e mãe é quem cria. Então, porque a criança vai crescer com aquela pessoa que ela vai admirar e que vai ter como base pelo começo da vida aí. E, enfim, é aquela pessoa que ela vai ter esse amor fraternal, digamos assim. Porque é convivência. Concordo com você nessa. Sim, mas é muito antiga essa discussão, cara. Eu acho muito massa no conceito de amor que tem várias vezes na Bíblia, porque lá tem um dos textos que começou com o conceito de romance, que foi escrito por Salomão. O cara tinha 800 mulheres, de acordo com o que fala aí, tá ligado? Esse tinha amor pra dar, então né? ele sabia, né, mano?
E ele escreveu o Cântico dos Cânticos, só que foi tipo, começou, esse negócio não é o mesmo que foi escrito na época, porque eles começaram a censurar, porque ele falava do amor de homem com mulher, entendeu? E aí é que colocaram o heterossexualismo, entendeu? Que foi imposto pela igreja. Foi porque ele escreveu de um amor de homem e mulher. E, tipo, sempre rivalizou com o Banquete, que é, tipo, o Banquete era amor, tipo, independente. Eles não eram nem independentes, eles acabavam sendo machistas, então falava que só o homem podia amar, então era um homossexualismo, entendeu? Mas isso acaba rivalizando muito com o Cântico dos Cânticos de Salomão, e daí o Augusto, que era o imperador na época lá, ele ficou de cara, tá ligado? Ele ficou de cara com o Banquete, porque o Banquete era homossexual e tal, daí ele começou a julgar o Cântico dos Cânticos também, porque ele falava que era muito erótico pra estar na Bíblia. E, tipo, ele começou a impor esse negócio cristão que a gente tem até hoje, de, tipo, o amor de homem e mulher pra ser meio velado, assim, entendeu? Tipo, é pra acontecer, mas é um tabu. Tanto que, tipo, ele baniu a filha dele por adultério. Tipo, ele era um cara muito maluco, assim. E daí a gente vê como, tipo, o amor vai se moldando até hoje em dia, entendeu? Tipo, hoje em dia a gente vê a moral cristã, o amor é, tipo, homem e mulher, entendeu? Tipo, claro, hoje em dia tá mudando, mas... Mas eu acredito que ainda, perdão aos ouvintes cristãos, mas eu acredito que essa parte aí seja tem um pouco de hipocrisia, no meu entender, porque a Bíblia diz amor ao próximo, mas as pessoas colocam o amor entre homem e mulher acima dessa vamos dizer, dessa teoria de amor ao próximo. Vai da interpretação de cada um, né? De novo. Eles qualificam o amor heterossexual como o único amor válido, na verdade. Então, isso, exato. Com outro homem, você só pode ter outro homem se for ágape, se for alguma coisa relacionada à amizade. Mas você não pode ter um amor hétero relacionado a outro homem, é isso que é imposto. Sim, e daí, tipo, você vai vendo como é construído o amor dessa época. Daí nas cruzadas a mulher já tem mais poder. Então, porque o homem foi pra guerra, muito homem morreu, e os menestréis acabam escrevendo muito sobre amor. Então surge o amor courtois na França, entendeu? Por isso que a gente liga muito França com amor, porque começa as poesias lá, e é o amor cortês, que é tipo, o homem tá meio um pouco abaixo da mulher, entendeu? Tentando sempre conquistar. Então, tipo, isso só na construção de amor romântico que a gente tem, não de amor, tipo, família, amigo, mas é o amor cortês que acaba, tipo, indo até a vida real, e hoje em dia você vê que isso ainda permanece muito na nossa cultura, velho. É o homem que tem que dar aquele começar com o cortejo, entendeu? Tipo, é um negócio que até hoje em dia permanece na nossa cultura muito forte, velho. Sim. Que é ali nas cruzadas, daí na Revolução Francesa. Daí, tipo, vai pro romantismo de sofrimento, que hoje em dia tá na moda também, com as músicas de corno, assim, e tal. Porque, tipo, paixão é sofrer, cara. É a palavra. Pácio é uma palavra em latim que é, tipo, sofrer por amor. Por isso que é a paixão de Cristo, entendeu? Não é que é o amor de Cristo, é que ele sofreu por nós, entendeu? Sim. E até interessante essa concepção de paixão. Eu tava esses dias ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella, e ele disse que a paixão é a suspensão temporária da razão. A paixão pode ser o início, mas a paixão nunca pode ser fim. O fim teria que ser o amor nessa concepção dele, né? Exato. É interessante porque, por exemplo, em qual momento, em qual local, em qual ambiente que você está, que por alguns segundos você esquece tudo, e fica concentrado naquilo. Absolutamente tudo. Você só se lembra daquilo. Aí quando acaba, você fala, meu Deus, amanhã tem tal coisa. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei a assistir futebol, acompanhar o meu time, eu era apaixonado, assim. Ir no estádio era ser apaixonado, talvez naqueles 90 minutos. Naqueles 90 minutos de bola rolando, era uma suspensão total da razão. Por isso que a gente não entende, às vezes, por que tem gente que briga por futebol, tem gente que, chora e tal, porque é uma suspensão da razão. Você tá ali de corpo e alma, né? Sim. E eu acho que isso entra muito na ideia de energia, e daqui a pouco eu vou puxar isso também, mas essa ideia de paixão é interessante, né? Em qual ambiente, por exemplo, que vocês ficam, onde há suspensão da razão, onde você esquece tudo e fica naquilo, né? É interessante a gente fazer essa análise. Cara, é verdade, cada um tem um tipo de paixão. Eu acho que quando eu tô tocando violão, cara, e quando é em público, assim, eu não lembro de nada, eu fico, sei lá, eu me sinto muito bem, né?
E é um negócio que é momentâneo também, tipo, é alguma coisa que tem fim, entendeu? Daí quando suspende, você fala, caraca, eu botei tudo que eu tinha aqui, entendeu? Eu sou muito assim com qualquer coisa que me dê adrenalina. Tipo, qualquer coisa que me dê aquele frio na barriga e que eu fique tremendo e que, pô, até mesmo sei lá, sair com uma mulher, por exemplo, tem aquela adrenalina. E, cara, qualquer momento em que meu corpo tá liberando adrenalina, eu só paro pra pensar e depois eu penso, caralho, o que eu fiz? Eu paro tremendo assim? Cara, o que eu fiz? Eu não lembro, me dá um borrão e, tipo, pra mim é a melhor coisa que existe. É sentir adrenalina, independente de qual atividade seja. Amor, na verdade, é um sentimento bom. Não sei, as pessoas, às vezes, quase que um tabu falar sobre isso, né? Mas quando a gente para analisar, não é um sentimento maligno, não é um negócio... Assim, tem aquela ideia dos gregos, principalmente, que o amor torna o homem irresponsável. Que é que nem o Cássio falou, é um negócio da paixão. Você vai agir irracionalmente. Guerras começavam por causa disso antigamente, né, cara? Então, você vai agir fora da sua razão. Talvez isso faça com que você tenha atitudes erradas. Mas em si, se você analisar o contexto geral, não é um sentimento. As pessoas almejam o amor. Sim, mas... E que daí a gente começou a levar o romantismo pro lado que a gente começou a idealizar mais sofrer do que o amor, entendeu? Só que isso já passou hoje em dia. Mas, tipo, tanto que eu tava vendo um vídeo esses dias que fala de Goethe, que ele começa com o romantismo. E, tipo, ele lança o livro dele é, tipo, você nunca vai conseguir o amor que você quer, entendeu? Tipo, é sempre o principal, sempre atrás de um amor que nunca vai ser dele. E, tipo, isso deu um gatilho de suicídio na Europa que virou uma epidemia. Depois do que o livro dele foi lançado. Virou um best-seller e tal. E, tipo, eu não sei por que o ser humano leva tanto, tipo, sofrimento junto com o amor, cara. Eu acho que é porque é uma coisa que a gente realmente suspende o que a gente pensa, entendeu? E isso tá muito na ideia de vulgarização. Né? Nós vulgarizamos a ideia de amor. Eu sou muitas vezes tido como errado por algumas pessoas mais próximas quando alguém fala assim, eu tô ficando com tal pessoa. O que é o ficar hoje em dia? Eu não posso ir porque eu tô ficando com tal pessoa, tal outra pessoa vai estar lá, eu não posso ir porque eu tô ficando com Y e X vai estar lá. Essa concepção eu a considero idiota até. Porque você não tem um compromisso com alguém e você se compromete a não fazer nada. Assim... E houve uma vulgarização total da ideia de amor. Mas total. E a internet eu acho que deu um up nisso. É isso que o Bauman fala, cara. Eu acho que o Cássio... É uma ideia conservadora esse negócio. Porque a ideia de ficar é muito milênio. É muito milênio. Conversa com seus pais pra perguntar se na época deles eles ficavam. Sim, mas tipo, tanto que o Bauman, tipo, é pautado essa ideia da liquidez moderna, e, tipo, não é que tem mais gente alcançando o amor, é que a gente abaixou os padrões do amor. Então é mais fácil chegar lá. Né? Exatamente. Só que passa mais rápido também. E mesmo a concepção assim, não, mas é que a minha avó foi casada há 70 anos, foi casada há 50 anos, isso não define nada, né? Teve gente que foi casada 2, 3 dias e foi muito mais feliz, se duvidar. Exatamente. Então, essa concepção de amor, aí ela também, uma questão importante seria o tempo ou não seria, então... Voltando pro Platão ali, vindo da ideia do Cássio, ele fala que mais vale comer um pedaço de pão satisfeito e feliz e tranquilo do que comer um banquete agoniado, angustiado. Então faz sentido. Muito sentido. Pra mim faz muito sentido. O tempo não indica o sucesso de nada, porque antigamente hoje em dia tem bem mais divórcio. Hoje em dia, se você 1 a cada 4, se não me engano, 1 a cada 4 casamentos que começam vão acabar em menos de 5 anos, um negócio assim. Tipo casamento. Aquela máxima, se vocês já ouviram, nosso ouvinte aí, casamento, se fosse bom, não tinha contrato. Né? Não tava no Código Civil. Porra, então essa concepção ela é interessante de se analisar. A gente discutiu isso na reunião de pauta, né? Aliança. Exatamente. Aliança, o que é a aliança? É um símbolo. É um símbolo de compromisso. É verdade. E eu acredito numa questão que eu quero trazer aqui, e entendam, não é uma mudança de discussão, é apenas uma análise. Que o ser humano seria energizado, ou seja, haveria energia no ser humano.
o que Hobbes chamava de conatos, o Freud chamava de libido, Spinoza chamava de potência de agir, e é interessante até que o professor Clóvis de Barros ele traz a ideia de tesão pela vida. Essa energia, nós teremos 2 momentos nela. Momento que nós chamamos de felicidade e momentos oscilantes, que é o momento que você não está tão feliz assim, digamos assim. Mas é interessante analisar numa relação sexual. Você deseja a relação sexual, você tem amor por quilo, segundo Platão. E aí, quando acaba a relação sexual, a felicidade acaba também. A sua energia, a sua potência de agir, o teu tesão pela vida, o teu momento foda mais massa do teu dia, cai lá pra baixo. E você fica cansado, você não tá nem aí, você quer ir embora. Então é interessante essa análise. O desejo cara. É por isso que fala, o desejo é até você ir lá, você destrói, daí quando você vê, já não tem mais nada. É aquele fervor que dá na hora que você não consegue controlar e quando você vê, era apenas brasa, sabe? Era tipo, você alimentando aquilo e no fim que era apenas um negócio passageiro e... Por isso que, cara, hoje em dia é tudo líquido, entendeu? Tipo, tá muito certo, cara, isso eu concordo demais. Tipo, hoje em dia é relação de bolso, assim, a gente tira, daí a gente usa o amor, daí a gente fala, porra, agora já deu, né? Vamos pro próximo. Daí você pega, tira, coloca no bolso de novo. Daí você fala, caraca, ó, esse aqui vai ser mais massa, porque eu tô mais experiente, você vai lá e tira do teu bolso. Daí, tipo, tanto que hoje em dia nada dura, cara. Tipo, a gente vai moldando aos poucos. E também, assim, a galera que fala, nada dura, vocês jovens se relacionam por 5 dias e já terminam. Cara, eu acho que é errado criticar. Que muitas das vezes a gente tá sendo muito feliz, amando por 5 dias, tendo essa paixão, esse fervor, porque sempre que começam a namorar, minha mãe fala, aquele casal começou a namorar. Então na fase na lua de mel, na fase de lua de mel. Na fase da paixão. Daí ela fala, quando isso acaba, vamos ver se eles realmente se amam. Quando acabar essa fase e eles continuarem firme e forte, feliz, tal. Minha mãe sempre diz isso. Eu falo, cara, e se não durar? E se não durar? Eles foram felizes nessa fase de paixão. Não quer dizer que ele falhou, né? Exatamente. Não quer dizer que não existe amor ali. Essa é a questão. Sim, sim. E também considerar aquele discurso de haviam menos divórcios há tempos atrás. Lembrar que há tempos atrás o casamento era obrigado pelos pais, né? Era arranjado e você casa com ele e vive com ele, cria teus filhos. Isso aí discursando pra mulher, né? Cria seus filhos e vocês ficam juntos até o fim da vida. Sim, mas era uma tristeza pra todo mundo, cara. E esse romantismo aí que falam, tipo, ele é que surgiu com o amor é você escolher, entendeu? Até aí, tipo, era super, tipo, era negócio, entendeu? Era assim, a gente troca aqui, ó, tal dinheiro pra você, dinheiro pra cá, você vai ganhar tal terra, você vai ganhar o quê? E, tipo, era pobre ficando com pobre, rico ficando com rico, e foda-se o que é amor, entendeu? O que é emoção, entendeu? E, tipo, isso foi mudando com o tempo também. Nesse sentido, eu queria trazer aqui um exemplo para ilustrar que foi, assim, um achado. Fazendo a pesquisa para o podcast, se vocês procurarem hoje a palavra amor, a primeira coisa que vai aparecer é o clipe do Pablo Vittar. De Amor de Quem, cara? É a primeira coisa que aparece. Essa é boa. E Adoro. É o melhor exemplo que existe para ilustrar o fenômeno da atualidade. E o que acontece é que esse exemplo que eu separei é mais sobre a questão do Bauman, que o Veloso falou, que é... O Bauman sempre fala que na sociedade moderna, o que existe nas redes sociais, por exemplo, é o fenômeno de se desconectar das relações. É muito mais fácil você se desconectar de uma relação do que você se conectar a ela. E hoje em dia o que acontece é bem isso, que nem na música do Pablo Vittar. Hoje em dia é muito você se desconectar da pessoa, você largar aquela relação que você construiu, entende? E é isso. Exato. Que é o amor na modernidade. Ele é líquido, ele é inseguro, volátil. É o consumo, cara. Mas isso daí mas... de Nietzsche também. Porque ele sempre fala que o amor, pra ele, é justamente o egoísmo. É você ter o desejo por uma outra pessoa, por qualquer razão que seja, pra suprir a sua necessidade. Por exemplo, a gente supre essa necessidade muito rápido. Por exemplo, ficando com 20 pessoas numa festa, a gente já passa pra outra. De namorico. Exatamente. Não, mas
Cara, Mas eu não tinha pensado nisso. define muito o que nós millennials vivemos, né? Mas porque a gente gosta de coisa pronta, velho. É muito geracional. Se o amor fosse essas definições que nós trouxemos agora e tudo, até questiono vocês. Depois que eu completar, eu gostaria de saber de vocês o que seria, se existe um amor à primeira vista e o que seria isso. Mas é interessante porque se o amor é essa definição de desejo, que não seja desejo, que seja o amor, ele é fluido e tudo, que Bauman traz, mas eu tô há 20 anos com uma pessoa. Não, se o amor é desejo, se o amor é fluido, por que eu não ficaria com outra pessoa? Entende? E eu não tô aqui estimulando a traição dos nossos ouvintes gados aí que estão nos ouvindo. Mas é interessante fazer essa análise. Se o amor é fluido, se o amor é desejo, nessa concepção que a gente trouxe as duas, ele não seria algo obrigatório. Né? Mas a gente ainda tem encravado na nossa cultura o negócio de compromisso. Não, mas é que o Bauman, ele não apoia o amor líquido. Ele fala que é. Ele não fala que o amor é isso. Ele fala que o amor é um negócio único, tipo a morte. Tipo, ele sempre faz esse paralelo entre o amor e a morte. Porque são coisas que a gente nunca aprendeu. Você não aprende o que é a morte. Ninguém sabe o que é. Você não aprende como é que vai ser o amor. Só acontece na tua vida. E são coisas que são únicas para cada pessoa e a cada vez que isso acontece. Então, tipo, o amor que eu sinto, cara, é diferente do que você sente. A relação que eu tenho com a morte de um parente ou de alguém que era importante pra mim é diferente de você. Então ele fala assim, cara, a gente só tá achando que a gente tá amando nessa realidade líquida. Mas no final a gente só abaixou o padrão pra gente ter felicidade momentânea e ir passando. Só que vai chegar uma hora que você vai querer alguma coisa mais estável. E esse vai ser o amor único, entendeu? E ele fala, e é meio que tipo o rio de Heráclito, assim. O rio de Heráclito eu nunca vou mergulhar no mesmo rio, porque eu sempre vou estar diferente e a água nunca vai ser a mesma. Né? Tipo, tudo vai mudando. Então ele fala, cara, o amor vai ser único. A gente só tá achando, a nossa geração tá perdida nisso de, caraca, a gente quer mais. Tipo o Tinder, cara, você vai dando não, sim, tipo, daí você sai, fica uma vez e já era, assim, entendeu? Volta pra aquele negócio do empirismo que eu disse, né? E é o autocontrole. Exato. E, indo já pro questionamento do Cássio, já vou falar aqui que eu acho de amor à primeira vista, se me permitem. Quem aqui já sentiu amor à primeira vista e tipo, eu sei que já. Não. Eu posso dizer que eu não. Acho que eu não também. Cara, mas depende. Então, como é que eu vou falar? Dizer. Existe ou não existe? Eu sei que é verdade ou não é verdade. Pergunta pra alguém que fale. Eu já senti amor à primeira vista. Pede pra ele te contar como é que é esse sentimento, o que ele sente. Ele não vai saber te explicar. Eu acho isso muito louco, porque todas as pessoas que eu conversei, que me afirmaram, eu já senti amor à primeira vista. E eu perguntei, o que você sentiu? Ele falou, não sei, eu não sei te explicar. Eu só senti. E eu sei que eu senti. Sim, mas você muito sente complexo. interesse à primeira vista. Não, eu não sei se é interesse. Curioso. Porque, tipo, eu vejo alguém, tenho interesse naquela pessoa, legal. Mas, cara, quando você sente aquilo, aquele fervor, eu acho que é totalmente diferente. Eu não sei, não sei. Tanto que lá no banquete de Platão ele fala, primeiro você se apaixona por um rosto bonito e depois as ações é que vão te fazer amar, entendeu? As ações, a fala. Isso. Então, tipo, mas não sei, vai muito pro negócio da energia. Que, cara, quando transmitidas energias e aquelas energias, se acumulam e tá fluindo da forma certa, tudo acontece de forma certa, eu acho que, cara, é isso. É interessante. É uma análise profunda, uma análise bastante grande. Para ir já tentando encerrar essa discussão, que ela nunca vai acabar e nós vamos virar pó e ela vai continuar existindo. Sim. Eu acho interessante a gente fazer essa análise, mas eu acredito que o amor ele também seria uma suspensão de razão, assim como a paixão. Talvez não na mesma intensidade, mas talvez essa suspensão continuaria existindo. Aí explicaria, por exemplo, uma mãe que se mataria por um filho. Haveria uma suspensão de razão, porque se o ser humano vive, se existe uma vida, a ideia de conservação da vida acabaria naquele momento onde ela salvaria a vida do filho, por exemplo.
e haveria uma suspensão da razão. Então essa a minha interpretação final aí que eu faço, e é claro que está aberta a discussão, e talvez amanhã eu mude de opinião, daqui 15 minutos também, mas se eu fosse falar agora o que é amor para mim, seria uma suspensão de razão, talvez não na mesma intensidade do que é na paixão, mas de alguma forma haveria essa suspensão. Eu acho que faz muito sentido o que você falou, Cássio, mas pra mim, eu sou tipo uma música do Hal Seixas que fala que eu sou uma metamorfose ambulante, que, cara, vocês podem ver, há 3 anos atrás eu tinha um pensamento totalmente diferente do que eu tenho agora, e há 3 minutos eu tinha um pensamento totalmente diferente do que eu tinha agora. Então, assim, eu vou naquela ideia de energia de volta, porque lendo eu me interessei pra caramba. Tipo, o amor vai da energia que você coloca nele. Tudo vai da energia que você coloca nele. Se você coloca energia de angústia, de algo negativo, acho que o amor pra você tende a ser um negócio negativo, entende? Então, não sei o que vocês acham aí sobre. Cara, eu acho que amor é querer preservar, é querer cultivar sem pedir em troca. Tanto eu acho que é isso. Mas eu não tenho também fixado, é um negócio que muda. Eu acho que não dá pra ter uma ideia fixada sobre isso. Quanto mais você... Pode ver, você que tá escutando. Quanto mais você lê sobre... Lê, tipo, a visão psicológica, a visão de Platão, a visão, moderna... Você vai mudando a tua ideia a cada coisa que você lê, porque você vai se identificando com uma parte disso, uma parte daquilo, uma parte daquilo. Então, aí que tá a beleza da coisa. Você ir mudando de opinião e você querendo mudar. Você querer mudar é maravilhoso, porque te obriga a estudar, te obriga a ler, te obriga a ver como que realmente funciona, e daí você acaba tendo mais conhecimento pra falar. Sim, mas tanto que a gente nem falou de ódio, cara, que é um negócio tão que segue o amor. Tipo, são coisas, são emoções do ser humano que, sei lá, velho, eu acho muito difícil de escrever. Eu vou puxar mais para um outro lado, dizer que, assim, na minha concepção, pelo menos, é mais ou menos do que eu acredito que é o amor. Aí cabe a vocês contestar ou não. Tá. O que o Platão traz na concepção dele de amor, do platônico, né, possível, é o mito do andrógeno. Que é o quê? Na alegoria de Platão, antigamente na Terra, existiam seres de forma roliça, com 4 braços, 4 pernas, 2 que cabeças. Negócio roliço que você tá falando? Você tá falando de amor? Ele tá falando de nós. Mano, os bichos eram redondos, cara. Não sou eu que tô... Grego antigo, né, cara? Não... Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não, são seres redondos, assim. Mas a princípio eram seres muito poderosos. E um dia esses seres desafiaram os deuses, e os deuses, diante da sua ira, foram lá e puniram esses seres, os andrógenos. E eles, a partir de então, estariam condenados a vagar pela terra, divididos em 2, ou seja, com apenas 2 pernas, 1 cabeça, 2 braços, e assim por diante. Assim, o que o Platão define é que esses seres, formados a partir dos andrógenos, eles estariam destinados a vagar pela Terra buscando a sua outra metade. Isso que é o que ele define como amor platônico, até onde eu entendo tudo isso. Que é um amor basicamente impossível. É quase impossível você encontrar a sua metade diante de todas as possibilidades, diante de todas as pessoas, diante de todo mundo que você conhece. Mas esse é o amor que o Platão põe. É o amor assim, você é destinado a amar com o outro. Você tem que encontrar a sua metade para descobrir o que é o amor. Isso é um pouco do que eu trago para minha visão, pelo menos. Até um dado que eu fui pesquisar para sustentar essa teoria, eu encontrei na terapia de casal. Caraca, mas você namora há quanto tempo, Pedrão? Tá precisando já, cara? Não. Entendi. Vamos dizer. Então, foi a nossa terapeuta que falou pra gente. A terapia de casal diz o seguinte: e quando você vai fazer a terapia, você não tem 2 pacientes apenas, você não tem homem e mulher. Você tem homem, mulher e casal. O casal em si é considerado um terceiro paciente. E é mais ou menos o que se relaciona com o mito do andrógeno, né? Você considerar que as 2 pessoas juntas, agindo em harmonia, seriam uma pessoa em si. Caraca, velho, que doido. Mas é achar a tampa da panela, né? JP, o que você pensa sobre isso? Passando mal aqui, mas vamos lá.
O que tá acontecendo, JP? Para de jogar só e comer. Cara, não é, tô sem comer isso, que é a realidade, tô quase desmaiando aqui, ó, vamos lá. É verdade, pra mim, na minha visão, o amor, como tudo na nossa volta, é uma ideia. É uma ideia que a gente criou, que o ser humano criou. E com essa ideia... Espera aí que eu falo, tá mostrando a imagem, eu não consigo concentrar. Não tá, mano. Puta, ficou com essa porra aí, cara. Eu tô sem Os caras são foda, ficam atrapalhando aí o podcast. Eu ia falar um bagulho, Só pros ouvintes entenderem, a gente não tá junto, a gente tá por facecam, então, tipo... Isso, Não quebramos a quarentena. Estamos quarentenados. Tava mostrando aqui a emoção. Continuando. Eu acho que o amor é uma ideia. A gente vê essa ideia sendo... A gente querendo reaproveitar essa ideia. Querendo, por exemplo, colocar um amor de uma amizade chamar de amor, como já falaram antes. O amor de uma relação, alguém que você gosta, de amor, amor com a mãe. Tudo chamar de amor, porque é uma ideia. É por isso que na história a gente vê tanta gente citando os autores que a gente citou, falando sobre diferentes facetas do amor. E pra mim, todos eles estão certos, de algum jeito. Mas, independente das ideias deles, pra mim o amor é só uma forma, uma palavra de a gente expressar uma coisa que a gente não sabe explicar. Que é como se fosse um afeto por uma outra pessoa. Independente do nível desse afeto, da proporcionalidade, com quem, mas é só apenas uma ideia mesmo. Entendi, então você acha que o amor é uma ideia? Sim, é uma forma de a gente se expressar. Mas tem várias... Mas essa ideia é positiva ou negativa? No seu entender. Depende, cara. É uma ideia que a gente pode transferir em diferentes... É que tem uma palavra pra falar sobre isso, mas o amor, ao mesmo tempo que ele pode ser bom, ao mesmo tempo ele pode ser nocivo, né? Como a gente vê tanta gente entrando numa relação que dizem que se amam, mas que muitas vezes apenas se machucam naquela relação. Então acho que o amor ele tem diferentes facetas, é muito complexo. Pra quem nem falaram antes, que tu falou, pra gente resumir em uma palavra. Exato. Nem tudo é preto no branco, né? É uma coisa que tem muitos tons de cinza ainda aí. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Caraca, então não pode amar demais. Não necessariamente, mas que nem o Jeep disse, o amor muitas vezes pode ser considerado algo tóxico. maligno. Sim, por isso que existem relacionamentos tóxicos. Porque a pessoa Aí eu acho que vai para aquele negócio de energia. A valência que você dá para a energia que você está depositando naquilo que você está sentindo. Então, tipo, eu acho que energia nesse contexto faz muito sentido. Se tu bota muita energia negativa, você vem a ser um namorado, como que eu posso dizer? Abusivo. Abusivo, exato. Depois dessa longa reflexão do que seria o amor, passando aí quase 2000 anos de história, é importante a gente lembrar que o Dia dos Namorados não é um dia só para você entregar flores, mas para você se lembrar do verdadeiro significado de amor. Bom, se isso existir, né? Exatamente. Puxamos aí, foi boa discussão. E eu aproveitem os Dias dos Namorados, né? Exato. E também, se você não quiser parar para entender o que é amor, você não precisa também. Sinta e foda-se. Não é uma parada que você precisa. Você não precisa entender. Só viva. Mas a gente devia pensar nisso. Assim, o amor não liga se você acredita nele ou não. Ele vai acontecer. Exato, mano. Tá longe da nossa vontade. Isso daí, rapaziada. Valeu aí, tô passando mal já. Até semana que vem, gente bonita. Vamos até semana que vem, galera. Fiquem com Deus. Se ele existir, mentira, tô brincando. Já entra em outra discussão, nem acabamos o podcast. Fecha aí, Netão.